Meninos, para quem não me conhece, me chamam de professor Júnior Gel. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o Tocantins. Tudo que eu for afirmando a vocês agora é exatamente como ou o que já foi abordado em provas de concursos anteriores. Tudo bem? Ok? Peço que vocês já comecem copiando o que aí se encontra para que nós possamos trabalhar daqui a pouquinho. De antemão, tem algumas palavras que são abordadas na prova que vocês precisam se atentar. Eu vou explicá-las aqui. Que não são do nosso dia a dia. Vamos. Enquanto vocês vão copiando, eu vou jogando conversa fora, viu? Professor... Professor, quando aquele concurso foi cancelado, professor, eu pensei que sacanagem. Meninos, raciocina comigo. Toda vez que alguma coisa acontece na sua vida, que você pensa assim, isso aqui foi muito ruim, procura ver o lado positivo do que acontece. Porque se você olhar só o que tem de negativo, você não vai evoluir nunca. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando aquele concurso foi cancelado, sabe o que você devia pensar? Rapaz, que massa! Agora muita gente vai desanimar. Se eu continuar empenhado, a minha chance de ingresso é ainda maior. Imagine quem, daquela época até hoje, continuou estudando. Eu te pergunto, será que tem chance de perder dessa vez? Não. Era só manter o ritmo de estudo. Aí você fica, ninguém está estudando. Edital nem saiu ainda. E se sair, sabe lá se vai cancelar. Moço, então não sai de casa não, porque é perigoso te atropelar numa Pop 100. Tá entendendo? Ou seja, mantenha o foco. Mantenha o foco. Professor, não sei nem se eu vou ter idade quando sair o edital de novo. Não tenha problema. Pode ter certeza que vai ter algum concurso que você vai aproveitar o conhecimento adquirido. E você vai passar. É só você manter o foco. Se dedicar. Ok? Tranquilo? Professor, meu sonho é ser policial militar. Não. Seu sonho é ser concursado. Se vai ser polícia militar, se vai ser civil, se vai ser guarda, se vai ser bombeiro, se vai ser polícia federal, é outra história. Ou se vai ser uma outra área qualquer. Mas seu sonho tem que ser estabilidade, concurso. Imagine a seguinte situação. Quem aqui quer ser policial militar porque o sonho é ser policial militar? Levante a mão. Poucos. Agora, quantos de vocês vão fazer o concurso da PM? Só o salário? Aí eu pergunto, sabe o que vem na mente do cidadão que só quer o salário? Ele passa no concurso e é mandado lá para o município de Lizarda. Aí ele fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Daqui para o próximo centro urbano vou gastar 2 horas, 3 horas de chão. Aí você fica no desespero. Vou procurar um político para me transferir. Tá entendendo? Ou seja, se você vai com mentalidade apenas de salário, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que pensar que vai ingressar para a carreira da Polícia Militar do Estado. Seu lugar não é Palmas. Seu lugar pode ser qualquer cidade no Estado. E você tem que estar consciente que você vai ter que estar preparado para trabalhar e morar e viver em qualquer cidade do Estado. O tempo que for necessário. Professor, eu não quero morar em Lizarda. Moça, eu prefiro morar em Lizarda recebendo bem do que ficar sem emprego em Palmas. E morando em Lizarda, meu amigo, você logo comprou uma chácara. Comprou uma fazendinha, porque a terra é mais barata, você começa a criar gado. Aí você começa a perceber que seu salário multiplica numa velocidade intensa. Porque, para quem não sabe, lá em Lizarda não se paga combustível. Vocês sabiam disso? Professor, a gasolina lá é de graça. Não, é porque lá não usa carro, não precisa, você vai a pé para tudo quanto é lugar. Então você economiza até com isso. Vamos lá. Meninos, olha o que já foi abordado. Observe o que já foi abordado sobre esse assunto em provas anteriores, tá? Em provas anteriores. Primeira pergunta. O Tocantins foi criado a partir da divisão do estado de Goiás? Certo ou errado? Certo. Goiás pertence a qual região do Brasil? Centro-Oeste. Centro-Oeste. E o Tocantins pertence a qual região do Brasil?
Norte. Por que o Tocantins pertence à região norte, se Tocantins era norte goiano e Goiás é centro-oeste? Alternativa A, porque Siqueira quis, e quando Siqueira quer, Siqueira faz. É esse o motivo? Na realidade, meninos, estar na região norte é vantajoso. Professor, por que vantajoso? A visão do governo federal é assim, ó, a região norte é a região mais pobre. Então nós vamos liberar mais recurso, a juros menores, a uma carência maior para iniciar o pagamento do empréstimo feito, quando o dinheiro não vem de graça, só para você executar. Para a região norte, para que ela entre mais ou menos no nível de desenvolvimento do centro-sul do Brasil. Então, estar na região norte é melhor financeiramente. Entendeu por que nós hoje estamos na região norte? Professor, me dê um exemplo? Dou. Eu pergunto a vocês, aqui em Palmas, aqui no Tocantins, tem um banco chamado BASA? Tem? Banco da Amazônia? Pronto. O Tocantins pertence à Amazônia Legal? Pertence ou não pertence? Pertence? Pertence, claro que pertence. Mas qual percentual do Tocantins está na Amazônia Legal? Quanto? Exatamente, quase 100%. Foi isso que você disse, né? Oh, olha o que nós temos. Aqui eu tenho o Brasil. Professor, não parece, não importa. Aqui eu tenho o Brasil, tá? Toda a região do Brasil, aqui localizada, toda a região do Brasil, à esquerda do meridiano, 44 graus, a oeste, W significa oeste, a oeste do meridiano central, meridiano de... Qual o nome do meridiano central? Meridiano zero é o quê? Rapaz, em cada lugar que eu vou eu encontro um inglês diferente, né? Greenwich. Rapaz, para ninguém confundir e falar assim, ele falou errado, é só você falar que nem eu. Então, a oeste do meridiano se localiza o meridiano 44. E aqui nós temos o paralelo 13. O que é isso, professor? Latitude e longitude funciona assim, ó. Aqui eu tenho o meridiano central, é zero, correto isso? Quanto maior a distância de zero, maior vai ser o valor em graus, certo? Chegando a 180 leste ou 180 oeste. Oeste, leste. E daí, professor? E daí que, se o Tocantins está aqui, o Tocantins está no hemisfério oeste, correto isso? Então pronto. Eu sei que quanto maior a distância de zero, é maior o valor em graus, não é? É. A longitude de Tocantins, ela vai aqui no Jalapão de aproximadamente 46 oeste, até na Ilha do Bananal, aproximadamente 51 oeste. W significa oeste. Se o Tocantins vai de 46 a 51 e aqui é 44, então o Tocantins está à esquerda dessa linha. Não é verdade? Quanto maior a distância de zero, não é maior o valor em graus? Pronto. Professor, você quer dizer então que o Tocantins se localiza aqui, ó. Aqui está o Tocantins, à esquerda do meridiano 44. Aqui vai ser 46, aqui vai ser 51, ok? Professor, e a latitude é o quê? Olha, a latitude é o seguinte, quanto maior a distância de zero, da linha do Equador, maior vai ser a latitude, podendo chegar até 90 graus no Polo Norte ou 90 graus no Polo Sul. E daí, professor? O Tocantins está no hemisfério sul. Qual a região de Tocantins mais próxima da linha do Equador? Bico do Papagaio. Correto isso? Correto. Então, o Bico do Papagaio está a 5 graus a sul da linha do Equador. E a divisa com Goiás está a 13 graus a sul da linha do Equador. Ou seja, aqui é o paralelo 13, o Tocantins está aqui na linha. Correto isso? Eu posso dizer que o Tocantins está à esquerda do meridiano 44? E que o Tocantins está a norte do paralelo 13? E você sabia que toda a região do Brasil, à esquerda do meridiano 44 e a norte do paralelo 13, é denominada Amazônia Legal? Então eu posso dizer que o Tocantins pertence ou não pertence à Amazônia Legal? É só 3% que pertence? Não. Professor, mas alguém disse que é 97,93%, tá certo? Tá. Mas como assim, professor? Aqui é 100%? Não. Aqui, meninos, na divisa com Goiás, não é uma linha reta. O paralelo 13 é uma linha reta. Mas a divisa do Tocantins, não. Ela é assim, ó. Você está percebendo que tem uns pedacinhos de terra abaixo do paralelo 13? Então, 2,07% do Tocantins está fora.
97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. Ou seja, na prova que vocês vão fazer, ela pode falar assim, o Tocantins está dentro da Amazônia Legal? Tá. O Tocantins está 100% na Amazônia Legal? Gente, 100% na lei não. Mas se não tiver outra alternativa mais adequada, provavelmente ele vai considerar isso correto, porque ele vai levar para aproximação. Ah, o Tocantins está aproximadamente 100%, ou se está aproximadamente ou 100%, provavelmente ele vai considerar correto, mesmo cabendo questionamento. Professor, se eu me deparo com 5 alternativas, uma delas fala, o Tocantins pertence ao Centro-Oeste, outra ao Sudeste, outra ao Sul, outra ao Nordeste, e a quinta fala que o Tocantins está totalmente na Amazônia Legal. Qual vai ser a resposta que você vai marcar? Totalmente na Amazônia Legal, porque é aquela que mais se aproxima da verdade. Correto isso? Compreenderam? Eu falo isso porque já teve prova de concurso que falava que o Tocantins estava inteiramente na Amazônia Legal e esse foi o gabarito. As outras alternativas estavam totalmente erradas. E essa foi considerada correta. Tá claro? Ok? Ok. Professor, então já sei que o Tocantins é a Amazônia Legal. Sei. Professor, e o fato de estar dentro da Amazônia Legal é bom? Depende, do seu ponto de vista. Sabe o que acontece? Você sabe o que significa reserva legal? Sabe o que é reserva legal? Percentual é o percentual de preservação. Da fazenda, da sua área rural. Fazenda aqui é a área rural, tá? Se você tem uma fazenda, você pode desmatar 100% da fazenda para plantar? Não. Tem um percentual de preservação que você tem que deixar intacto, que é o que se chama reserva legal. Se a fazenda é dentro da região da Amazônia Legal, onde for floresta dentro da Amazônia Legal, tem que preservar 80%. A reserva legal é 80%. Onde for vegetação de cerrado dentro da Amazônia Legal, a reserva legal é de 35%. Esse é o nosso percentual de preservação. Professor, e lá em Goiás? Goiás está dentro da Amazônia Legal? Tá ou não está? Não, Goiás está fora. Fora da Amazônia Legal, qual é o percentual de preservação? 20% apenas. Fora da Amazônia Legal, é 20% de preservação. Dentro da Amazônia Legal, se for floresta, é 80%, se for cerrado, é 35%. Aí eu pergunto a vocês, para o governo federal, ele fala assim, meu Deus, aquela região norte já é a mais pobre. E eles ainda não podem nem desmatar para criar gado ou para plantar, porque a lei exige uma preservação proporcionalmente superior à região centro-oeste. Então, o que eu vou fazer? Vou compensar a região norte do Brasil, dando mais dinheiro, empréstimo mais fácil, a juros menores, para compensar o desenvolvimento econômico deles. Compreendeu por que nós pertencemos à região norte? Está claro isso aí? Eu posso dizer, então, que o Tocantins está dentro da Amazônia Legal ou não posso? Posso. Eu posso dizer que a reserva legal em solo tocantinense, se for cerrado, é 35%, se for floresta, é 80%? Posso. Isso aqui caiu na prova falando assim, ó, se o Tocantins for retirado da Amazônia Legal, o percentual mínimo de preservação cairá de 35% para apenas 20%. Certo ou errado? Certo. Hoje o Tocantins está dentro e o mínimo de preservação é 35%. Se ficar fora, cai para 20%. Correto isso? Ok? Ok. Pronto. Professor, quantos estados fazem limite com o Tocantins? Quantos? 6 estados. O que acontece? Aqui eu tenho o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará. Ok? Ok. Eu quero agora que vocês me digam qual estado faz limite com o Tocantins, fronteira com o Tocantins em cada um desses pontos. Eu vou responder o mais difícil, a sua é Goiás, tá? Responde o restante. Não passa a cola errada não, faz aí no seu caderno. Moço, para de passar a cola errada e responde no seu caderno. Opa! Silêncio! O que eu aconselho a vocês é que aqueles alunos que esperam a minha resposta para copiar no seu caderno,
No dia da prova ele vai ter a mesma dúvida de hoje. Então responda agora. Se porventura você errar, não tem problema. Quando você corrige o erro no caderno, automaticamente na sua cabeça ela é corrigido. Se você esperar a resposta, no dia da prova a dúvida também vem. Então faça. Professor, é porque eu não trouxe lápis e borracha. Rapaz, faz de caneta, risca, rabisca. Professor, vai borrar meu caderninho. E quer ser polícia, é? Vamos. Vamos lá. Meninos, deixa eu relembrar antes isso aqui, ó. Olha a rosa dos ventos aqui, ó. Quais são os pontos cardeais? Escutei norte, escutei sul. Norte, sul, leste, oeste. Ok? Ok. Mas, por favor, levante a mãozinha aí. Pode ser de forma discreta, se você não quiser se expor. Levante a mãozinha aí, ó. Apenas aqueles que, às vezes, confundem o lado leste com o lado oeste. Levanta a mãozinha para mim. Isso, alguns. Maravilha. Eu vou tentar expor para vocês agora de forma que corrige isso da sua cabeça, tá? Raciocina comigo. Aqui eu tenho o mapa do Brasil, não tem? Pode apagar aqui? Eu espero. Vai tirar foto? Ahá! Pronto? Ok. Meninos, observe isso aqui. Imagine que eu esteja nesse momento dividindo o território brasileiro nas regiões, tá? Que região é essa? Norte, aqui é o quê? Nordeste, aqui é o quê? Sudeste, aqui é o quê? Centro-Oeste, aqui? Sul. Ok. Você está percebendo que a região Centro-Oeste pega os estados do centro e do lado esquerdo do Brasil? Não é isso? Então, quando se fala Centro-Oeste, é centro-esquerda. Correto isso? Então, quando se fala em Oeste, vai ser o quê? Esquerda. Tá claro isso aí? Ok? Maravilha. Professor, então, aqui, leste à direita e oeste à esquerda. Tranquilo? Para cada ponto colateral, eu tenho, ou aliás, entre cada dupla de cardeais, eu tenho um ponto colateral. Entre cada dupla de cardeais, eu tenho um ponto colateral. Faz aí no caderninho. Raciocina comigo agora, meninos. Psst, olha para cá. Eu pergunto a vocês agora, que ponto colateral eu tenho entre norte e leste? Nordeste ou noroeste? Olha aqui o Brasil. Se eu traçar uma linha aqui, que região do Brasil vai ser essa? Nordeste. Então, entre norte e leste eu tenho nordeste. Do outro lado, aqui nordeste. Do outro lado, olha aqui, ó. Norte mais oeste. Olha a palavra oeste aqui. Está entre norte e oeste. Da mesma forma aqui vai ser o quê? Sul mais oeste? Sul do lado oeste. Sul do oeste. Olha a palavra oeste aqui. Ok? Aqui, região sudeste. Ok? Região nordeste do Brasil, região sudeste do Brasil. São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Pronto, meninos? Tranquilo ali? Ok? Eu quero saber de vocês agora, que estado faz limite, fronteira com Tocantins a norte? Você está percebendo que nessa ponta aqui, eu tenho o estado do Maranhão, a norte eu tenho o quê? Maranhão. Professor, só que no biquinho é Pará e o biquinho também é norte. Então, Maranhão e Pará. Maranhão e Pará. A sua é Goiás. Raciocina comigo. Quando a gente aprende em séries iniciais, Rosa dos Ventos, que mostra uma criança desenhada sobre uma Rosa dos Ventos. Está ali. Sobre a Rosa dos Ventos de braços abertos, não é assim que aparece no livro? Aí lá fala assim, ó, que a sua frente é norte, atrás é sul. A direita é o quê? Leste. Se a direita é leste, todos os estados que estão à direita dessa linha se localizam a leste. Maranhão, Piauí e Bahia. Direita, a leste, Maranhão, Piauí e Bahia. Se a leste está Maranhão, e Piauí e Bahia, a oeste vai ser o quê? Pará e Mato Grosso. Ok? Para cada ponto colateral, somente um. Para cada ponto colateral, somente um estado faz fronteira com Tocantins. Então, se eu traçar a Rosa dos Ventos aqui, a Nordeste eu tenho o quê? Sudeste eu tenho o quê? Sudoeste eu tenho o quê? E Noroeste
Pará. Nordeste, Maranhão, Sudeste, Bahia, Sudoeste, Mato Grosso, Noroeste, Pará. Copia aí, por favor. Vou demonstrar como isso aí é abordado na prova. Cai na prova a seguinte afirmação. Responde olhando para mim. É correto afirmar que o estado do Maranhão faz fronteira com Tocantins a norte, nordeste e a leste. Olha para cá, rapaz! A norte, nordeste e a leste. Certo ou errado? Certo? Certo? Maranhão faz fronteira a norte? Faz fronteira a nordeste? Faz fronteira a leste? Foi questão de prova. É correto afirmar que o Pará faz fronteira com Tocantins a norte, noroeste e oeste? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. O Pará faz fronteira a norte, aqui o Pará, a noroeste e do lado oeste. Professor, e se na prova cair a seguinte afirmação? O Pará faz fronteira com Tocantins a noroeste e oeste. Certo ou errado? Certo. Professor, ele não disse norte, ele não disse apenas noroeste e oeste. Ele não disse apenas. Ele está se referindo que faz fronteira a noroeste e oeste. Está certo. Se ele falar, o Pará faz fronteira com Tocantins a oeste, está certo. A oeste ele faz fronteira. Está claro isso aí? Ok? Ok. Professor, teve uma questão de provas da polícia, eu não lembro se foi militar ou civil, que perguntava assim, ó, qual estado faz fronteira com Tocantins a noroeste? Isso foi questão de prova. Aí o aluno falou assim, professor, na hora veio na minha mente o seu mapa. Eu lembrei que o Maranhão estava aqui e que o Pará estava ali, eu só não lembrei para que lado era o noroeste. Rapaz... É só lembrar do mapa do Brasil, para que lado está a região Nordeste. Então, para o lado oposto é Noroeste. Compreenderam? Alguma dúvida? Não? Fácil? Fácil. Professor, qual estado possui maior fronteira com Tocantins? Maior fronteira com Tocantins é o estado do Maranhão. Menor fronteira com Tocantins é qual estado? Piauí. Maravilha. Já ouviu falar na Pedra da Baliza? Pedra da Baliza. Teve até algumas semanas atrás, 2 meses atrás talvez, ela foi até pichada, né? Saiu a notícia. Hã? Foi em janeiro? Foi em janeiro. Em janeiro teve uns rapazes aí que acharam bonito levar spray lá para a Pedra da Baliza, no meio do nada, para pichar a pedra. 10 mil reais de multa para cada um e estão respondendo o processo. Professor, foi só isso. Moço, se eu fosse polícia, eu ainda dava umas biscas para aprender a ficar pichando o que não é seu. Agora, tem um colega não, um ex-aluno, que ele falou assim, professor, se eu pego, eu tomo o spray e ainda picho a bunda dele, que é para ele aprender como é bom ficar depois limpando. Mas, o que nós temos aí? Em relação aos limites, tá ok? Tocantins, região norte. Mas, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. O Tocantins foi criado em que ano? 1988. Em 88 foi criado apenas o Tocantins ou foram 3 estados? 3 estados. Quais foram eles? Os 2 chifres do Brasil, Roraima, Amapá e Tocantins. Professor, foram os 3? Foram. Roraima, Amapá e Tocantins. Professor, mas por que diz que o Tocantins é o mais novo estado da federação? Olha, porque foi criado no dia 5 de outubro de 88. Professor, e Roraima e Amapá foi criado no dia 5 de outubro de 88. Mas, professor, então o Tocantins não é mais novo. Qual que é? Nasceu tudo no mesmo dia, meu filho. É tudo na mesma idade. Agora, aqui em Tocantins, a gente fala que é o Tocantins. Lá em Roraima, eles dizem que é Roraima, no Amapá, eles dizem que é Amapá. Se a prova é do concurso do Tocantins, você marca que está certo, é o Tocantins. Ok? Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui cai na prova. Cai na prova. Professor, de que forma que esse assunto é abordado na prova? Raciocina comigo o seguinte. Você já ouviu falar, vou apenas dar um exemplo que foi abordado na prova. Aqui eu tenho o estado do Tocantins. Que parque estadual é esse que está localizado aqui? Jalapão. Ok. Aí cai na prova falando assim, ó. Aqui está a ilha, que ilha é essa? Do Bananal. A ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta? Sim. E ela pertence ao Tocantins? Sim, território tocantinense. Professor, e aqui tem uma região que é um parque estadual também. Qual o nome dele? Cantão. O Jalapão é um parque estadual?
O Cantão é um parque estadual? Aí na prova falava assim, ó, trata-se de um parque estadual, que é um dos cartões postais do estado do Tocantins. Recebe milhares de turistas ao longo do ano e localiza-se na porção ocidental do estado. Que parque é esse? Ele fala que é na porção ocidental? Ocidental é oeste? Oeste é o quê? Cantão. Oeste é Cantão. Professor, pois se esse texto vem na prova, falou parque estadual, falou cartão postal, falou que recebe milhares de turistas, eu nem lembro se tem Ocidente e Oriente. Eu marco Jalapão, não é verdade? E estava assim, ó, de gente que marcou Jalapão. Aí teve, e a resposta era o Cantão. E teve um aluno que falou assim, professor, cabe recurso? E eu, é mesmo, e cabe por quê? Professor, o texto fala milhares de turistas, professor, que milhares de turistas vai para esse Cantão, que eu nem sabia que existia. E eu, pronto, agora tu tá aqui na porta contando quantos entra. Entendeu? Você pode entrar no Cantão por as mais diversas regiões, não tem como você contabilizar a quantidade que entrou ali. Quem entrou para peidar, para cagar, para pescar, ninguém sabe. Então, é o Cantão, diga. Professor, preste atenção. Professor, o Amapá já existia, correto. Tocantins não existia, correto. Roraima existia, correto. Tocantins existia a região, não o estado. Roraima e Amapá existiam, os territórios federais, não estados. Como ele afirma estado mais novo, então lá também se tornou estado apenas em 5 de outubro de 88. Então não caberia diferenciá-lo, né? Os três na mesma data. Os três na mesma data. Só que a observação do colega é pertinente. Já existia o território federal do Amapá e já existia o território federal de Roraima. Algum de vocês, por acaso, é natural de Gurupi? Quem aqui é natural de Gurupi? Não tem vergonha, não. Eu sou de Monte do Carmo, gente. Eu não tenho vergonha. Por que você vai ter vergonha? Hã? Ninguém aqui é de Gurupi? Alguém aqui já morou em Gurupi? Já morou em Gurupi? Quanto tempo, Vanessa? 3 anos. Vanessa, ali em Gurupi eu tenho avenidas com nome de estados. Avenida Goiás, Avenida Maranhão, Avenida Mato Grosso, não é assim? Você pode prestar atenção que até hoje, lá em Gurupi, o nome da avenida é Avenida Território Federal do Amapá e tem outra Avenida Território Federal de Roraima. O que já deveria ter apresentado o projeto de lei na Câmara Municipal para alterar. Não existe mais o Território Federal de Roraima ou do Amapá. Devia só alterar a nomenclatura. Avenida Estado do Amapá, Avenida Estado de Roraima. Entendeu? Apenas Amapá e Roraima. Não existe mais território federal. Tá claro? Mas, em relação aos três criados, os 3 estados na mesma data. Vamos lá, meninos. Olha só. Teve uma prova que perguntava assim, ó. Falava um texto bonito da criação do Tocantins, que se deu em 5 de outubro de 88, que foi criada a partir da divisão do estado de Goiás, no paralelo 13, e perguntava quais municípios se localizam na porção meridional do Tocantins. Quais são eles? Meridional é o quê? Sul. Mas será que no momento de prova você saberia que o meridional é sul? Você está entendendo que essas palavras são utilizadas na prova? E a questão é simples, se ele falasse municípios na região sul do estado, fica mais fácil, né? Agora, quando fala na porção meridional, você já fica meio perdido. Nós temos que lembrar que setentrional é norte, meridional é sul, oriente, leste, ocidente, oeste. Como é que eu faço, professor, para lembrar? Pensa comigo. Olha para cá. Se eu apagar algumas letras aqui, ó, olha para cá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Meninos, que palavra que eu tenho aqui agora? Norte. Dentro da palavra setentrional, eu tenho as letras que formam no sentido inverso a palavra norte. Correto isso? Você lê setentrional, você já identifica. Opa, norte, sentido contrário, tem a palavra norte. Professor, pois não é? Professor, e agora? Como é que eu faço com sul? Apaga aí. Pá, 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 pá. Tem não. Então, se setentrional é norte, meridional é sul. Setentrional é norte, meridional é sul. Professor, e esse negócio de oriente e ocidente? Aqui, ó. Oriente e ocidente. Imagine que aqui, vou tentar desenhar um mapa aqui, tá? Aqui eu tenho um mapa mundi. Professor, não tá parecido. Faz melhor? Faz? Meninos, raciocina comigo. Epa, aleluia, irmão.
Olha o que nós temos aqui. Se eu traçar essa linha aqui, que é 0, esse lado aqui é leste, meridiano central, né? E aqui vai ser o quê? Oeste. Por favor, me diga, quais são os povos, de qual nacionalidade, quais países que nós normalmente chamamos de orientais? Quem são os orientais? Japoneses, chineses, coreanos, não é verdade? Japão está aqui? Coreia está aqui? China está aqui? Eles se localizam do lado leste? Sabe por que nós chamamos eles de orientais? Porque eles se localizam no hemisfério oriental, no extremo leste do hemisfério oriental. Por isso que chamamos de orientais. Professor, essa região aqui, ó, é onde fica aquele povo muçulmano que é chamado de Oriente Médio. Tá no meio do hemisfério oriental. O hemisfério leste é hemisfério oriental. Então, chamamos de Oriente Médio porque está no meio do hemisfério oriental. Tá claro isso aí? Professor, eu posso dizer então que nós aqui na América somos o Ocidente. Oeste é o Ocidente. A América é o único continente ocidental. Tá claro isso aí? Tranquilo? Fácil? Fácil. Falei de oriental, eu falei de japonês. Japonês está lá do lado leste, não é? Então, Oriente é leste, Ocidente vai ser o quê? Oeste. Professor. Agora, eu também posso dizer que norte é setentrional ou boreal, sul é meridional ou austral. Anota aí, por favor. Coloca na sua mente assim, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Acredita que vai dar certo. E faça por onde para dar certo. Professor, é difícil. Se você pensar só em coisa ruim, nada anda na sua vida. Se você começar a pensar em coisas boas, te motivam. Você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Você é a média. Se você está num ambiente onde as 5 pessoas ao seu redor te incentivam para cima, você vai para cima. Se você está num ambiente onde as 5 pessoas ao seu redor te levam para o boteco, você vai para o boteco. É assim que funciona a vida. Então você escolhe o que você quer. Se você quer estar do lado dos colegas que querem ir para o boteco ou dos colegas que querem alguma coisa na vida. Tá entendendo? Da mesma forma quando você vai namorar, casar, você está com uma pessoa que quer te fazer crescer ou uma pessoa que quer te deixar lá embaixo. É a mesma coisa. Procure quem te leve para frente. Procure quem te leve para frente. Entenderam? Professor, tudo é difícil. Gente, tudo na vida é difícil para todo mundo. Não pense que sua dificuldade é maior do que a do outro. A diferença é que o outro quis enfrentar e talvez você não. A diferença é que o outro não viu a dificuldade à frente, ele viu a possibilidade. Você olha e fala assim, rapaz, é difícil porque vai dar 5 mil por vaga. O outro fala assim, rapaz, existe a possibilidade de eu entrar porque existe a vaga. Olha a diferença de visão. Tá entendendo? Olha para frente. Olha para frente. Lá em casa nós somos 7 irmãos. 7. De Monte do Carmo. Meus pais fizeram só o ensino médio. 7 irmãos. Os 7 saíram de Monte do Carmo. Os 7 fizeram faculdades em federais. De 7, 6 moram em Palmas. Adivinha? Todo mundo concursado. Todo mundo. Saindo de Monte do Carmo. Naquela época nós não tínhamos possibilidade de estudar. Aqui, cursinho, sem chance. Quando fomos fazer concurso, ninguém teve essa oportunidade de estudar que vocês estão tendo hoje. Acesso à internet que facilita para você assistir videoaula, nós não tínhamos nada disso. Está entendendo? Se deu certo para nós porque acreditamos, por que não pode dar certo para vocês? Que eu acredito que vocês pensam que vai dar certo, porque é por isso que vieram para cá. Porque se não acreditasse, não ia gastar com cursinho, não ia gastar vindo para o cursinho, não ia perder seu tempo à noite aqui. Ia assistir Big Brother. Presta atenção agora. Norte é a mesma coisa que setentrional ou boreal. Você percebe que essa palavra boreal, você já ouviu ela em algum lugar? Aurora boreal, que é um fenômeno de luzes, coisa mais linda do mundo, que ocorre lá na região próxima ao Polo Norte. Professor, então só ocorre... Professor, e ocorre lá a aurora boreal. E por que chama boreal? Porque está no norte. Boreal é norte. Professor... Está vendo que a palavra austral tem as letras que formam a palavra sul? Austral lembra Austrália. Austrália está em qual hemisfério? Olha aqui a Austrália. Hemisfério sul.
Então, se eu falo boreal é norte, austral é sul. Meridional é sul, setentrional é norte. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Vamos adiante. Já vimos que são 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, que a maior fronteira é Maranhão, a menor é Piauí, que o Tocantins pertence à região norte, mesmo dividindo, sendo fruto da divisão de Goiás, e Goiás é centro-oeste. Que o Tocantins está na região norte devido à maior facilidade na captação de recursos federais. Ótimo. Vamos adiante. Aliás, antes de eu passar a população, espera, população não, deixa eu passar as datas importantes, nós vamos trabalhar em cima de algumas datas aqui, tá? Que já comecei. Datas importantes. Meninos, vocês já tiveram aula de história do Tocantins? Com quem foi? Com o Cordeiro. Eu vou apenas fazer uma revisão, se alguma data não tiver sido abordada por ele, eu comento. Se não, só fazer uma breve revisão, tá? Alguém aqui é natural de Porto Nacional? Portuense? Quem mais aqui é portuense? Alguns. Quando mudamos de Monte do Carmo para Porto, eu cresci no setor nobre de Porto Nacional, conhecido pelo nome de Lavandeira. Já ouviu falar na Lavandeira? Não? Você é portuense? Ah, só nasci. Lavandeira é um setor cuja criminalidade sempre foi elevada. Nós não tínhamos asfalto. Ali, só de falar que era da Lavandeira, você já era mal visto pelas pessoas ao seu redor. Mas era quase isso. Minha mãe falava pra gente assim, ó, a única coisa que ninguém tira de vocês é a educação, estudo. Você sabe o que era nosso presente de aniversário? A gente saía a pé da Lavandeira, porque não tinha carro, e ia para uma sorveteria chamada Sorveteria do Porto. Não existe mais a sorveteria, lá na Joaquim Aires. Agora lá é pizzaria. No dia do aniversário, cada um tinha direito a uma bola de sorvete. Mas o aniversariante tinha direito a 2 bolas. E para nossa sorte eram muitos filhos, então quase todo mês tinha sorvete. Eu tenho certeza que você se esforçando um pouquinho, se você tem um filho, você consegue proporcionar a ele mais do que 2 bolas de sorvete. Nem que seja um carrinho para você puxar na corda. Mas você consegue proporcionar. É fácil você olhar para o vizinho e falar assim, rapaz, a grama dele é verdinha, ó. Você não sabe quantas madrugadas ele acordou para deixar aquela grama verde, molhando todo o santo dia, sagradamente. Sabe o que é isso? São os aprovados. Quantas madrugadas vocês se dedicaram para deixar a sua grama verde? Quantas madrugadas vocês se dedicaram para melhorar de vida? O seu vizinho não vê você de madrugada acordado, mas ele sabe o que está fazendo para estar acordado. Você sabe. Quantas vezes você deixou de sair para a noite, de curtir com os colegas, de assistir Big Brother para melhorar de vida? Quando você olhar alguém que aparentemente está numa situação mais confortável que você, se aproxime dele ou dela e procure saber o que ele fez para chegar onde chegou. E procure fazer um caminho semelhante para você alcançar o seu objetivo. Vai dar certo. Vai dar certo. Meninos, eu vou perguntando aqui, já que vocês viram, só para a gente relembrando, tá? 18 de março comemora o quê? Autonomia do Tocantins. O que quer dizer autonomia? O que simboliza autonomia? Hã? Separação? Norte Goiás? Eu posso dizer que a autonomia do Tocantins faz referência à criação da comarca do Norte. Qual nome ela recebeu? Comarca de São João das Duas Barras.
Por que recebeu o nome de comarca de São João das Duas Barras? É Rio Tocantins e Araguaia? Ou Rio Tocantins e Itacaiunas? Aqui eu tenho o estado do Rio, aliás, aqui eu tenho o estado do Tocantins. Ao centro eu tenho o Rio Tocantins. À esquerda eu tenho o Rio Araguaia. O nome comarca de São João das Duas Barras é em função do encontro do rio Itacaiunas, lá no Pará, se encontrando na região de Marabá com o rio Tocantins. E isso já foi abordado em prova. Comarca de São João das Duas Barras recebe esse nome em função do encontro de dois importantes rios. Quais são eles? Alternativa A, Tocantins e Araguaia? Não. Resposta correta, Tocantins e Itacaiunas. Professor, em que data foi criada a Comarca do Norte? Qual ano? 1809. Em que data a família real chegou ao Brasil? 1808. Quando a família real chegou ao Brasil no ano de 1808, Joaquim Teutônio Segurado procurou o rei de Portugal à época. Quem era o rei de Portugal? Dom João VI. E Joaquim Teutônio Segurado, ele era goiano, maranhense ou tocantinense? Português, maravilha. Dom João VI. Teutônio Segurado, cidadão de origem portuguesa, procura Dom João e convence Dom João da necessidade de emancipar o norte goiano. Em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da Comarca do Norte. Foi um dos primeiros passos na luta pela emancipação do norte de Goiás. Professor, então essa luta pela criação do Tocantins, ela é histórica? É muito antiga, tem quase 200 anos de luta, certo? Até chegar no ponto de criação do nosso estado em 5 de outubro de 88. 5 de outubro é criação do Tocantins. Professor, mas uma dúvida que eu tenho, se em 18 de março de 1809 ocorreu a criação da Comarca do Norte, por que precisou criar o Tocantins em 5 de outubro de 88, se o Norte já tinha sido independente? Porque aproximadamente 15 anos após a criação da Comarca do Norte, por volta de 1824, a Comarca do Norte volta a ser incorporada à província de Goiás. Ou seja, aquele passo inicial de emancipação teve tempo. Acabou-se a emancipação em 1824 e volta a pertencer a Goiás. Professor, você quer dizer então que de lá para cá, centenas, dezenas, milhares de pessoas lutaram pró-criação do Tocantins, sendo concretizada apenas em 5 de outubro de 88. Quem era o presidente do Brasil quando o Tocantins foi criado? José Sarney. Quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Henrique Santilo. Seu nome? Carlos. Se o Carlos ou qualquer um de vocês pega a TO saindo de Palmas, sentido a Porto Nacional, logo depois daquele trevo, né, daquela rotatória, que fica lá na saída mesmo, que até vendem umas melancias, né, uma barraquinha, ali do lado daquela barraquinha você vai ver a placa, Rodovia Henrique Santilo. Henrique Santilo era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado. Professor, quem foi o primeiro governador de Tocantins? Tem um filho dele aqui, né? Papai Siqueira. O que nós temos? José Wilson Siqueira Campos. Professor, Siqueira Campos foi eleito ou indicado? Eleito ou indicado? Gente, para ser governador é preciso ser eleito. É um cargo eletivo. Então ele foi eleito. Aí na prova fala assim, ó, que a eleição foi indireta. Certo ou errado? Indireta ou direta? Direta? Qual a diferença entre direta e indireta? Direta é quando vocês votam. Quando vocês votam, a eleição é direta. O próprio povo escolheu. Indireta é quando os deputados votam. Professor, e por que seria direta e por que seria indireta? Meninos, o mandato de governador dura quanto tempo? Um mandato de governador dura 4 anos, não é? 4 anos. Se porventura aqui em Tocantins já teve eleição indireta? Já. Por quê? Eu tenho aqui o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Correto isso? Correto. Se o governador for cassado no primeiro ou no segundo ano, antes de completar 50% do mandato, a eleição é direta.
porque falta mais da metade do tempo de mandato, então vale a pena custear uma eleição para a população escolher. Se ele for cassado no 3º ou 4º ano, falta menos da metade do mandato, então aí os próprios deputados eleitos pelo povo para representá-los, os deputados que vão escolher por ele, porque fica uma eleição mais barata. Compreenderam aí o raciocínio? Professor, tá, mas Siqueira Campos foi eleito, as primeiras eleições ocorreram 40 dias após a data de criação do Tocantins, criada em 5 de outubro, 40 dias depois, primeira eleição. Primeiras eleições. Teve uma prova que perguntava assim, ó, em que data ocorreu, aliás, as primeiras eleições para a formação do governo estadual se deram 40 dias após a criação do Estado. Em que data ocorreram essas eleições? Se ele fala que a eleição foi 40 dias após a criação, e o Estado foi criado em 5 de outubro, 40 dias depois vai ser o quê? 15 de novembro. Mas aí eu pergunto a vocês agora. Siqueira Campos ficou quanto tempo no poder, no primeiro mandato? 2? Por que 2 anos? Porque, na realidade, quando o Tocantins foi criado, estava na metade do mandato de governador de estado no Brasil inteiro. Então, ele veio a ser eleito apenas para o tempo que restava do mandato de governador de 4 anos, certo? E o tempo que restava? O mandato ia até 15 de 3 de 1991. Essa é a duração do mandato. Professor, não era 1º de janeiro, não. Na época, a transição de governo se dava em 15 de março. Não era em 1º de janeiro, certo? Ou 31 de dezembro, né? Que finaliza um para 1º de janeiro começar o outro. Professor, então Siqueira Campos, ele foi eleito em 88, tomou posse em 1º de janeiro de 89, quando ocorreu a instalação do Tocantins. Quando ocorre a instalação do Estado, os representantes políticos eleitos tomam posse. Aí eu pergunto, janeiro de 89 a janeiro de 90, 1 ano. A janeiro de 91, 2 anos. Até março, 2 anos, 2 meses e 15 dias. Ou seja, mais da metade de 4 anos? Mais da metade de 4 anos. Então, estávamos no 2º ano de mandato de governador, de todos os governadores do Brasil. Por isso que a eleição foi direta, foi o povo que votou. Se estivéssemos já no 3º ano, quando Tocantins foi criado, a eleição seria possivelmente indireta. Tá claro isso aí? Ok? Professor, a não ser que eles resolvessem, por uma questão atípica, colocar para que o povo votasse mesmo assim, tá? Mas seria atípico. 20 de maio de 89, o que ocorreu nessa data? Lançamento da pedra fundamental de Palmas. Início da construção de Palmas. Lançamento da pedra Uma curiosidade, quando Palmas iniciou a sua construção, essa área que hoje foi construída Palmas pertencia a qual município? Quando iniciou a construção? Alternativa A, Porto Nacional? Alternativa B, Taquarussu do Porto? E aí, Carlos? Essa área pertencia ao município de Porto Nacional. Professor, mas eu já ouvi dizer que essa área aqui era Taquarussu. Depois, olha o que ocorreu aqui nas datas, tá? Analise a cronologia. Meninos, 20 de maio de 1989 começou a construir Palmas, não foi? Foi. Essa área aqui, ó, quem está aí no canto consegue ver, Carlos? Consegue visualizar? Todo mundo aí no fundo? Ou está baixo demais? Se estiver baixo, deixa eu apagar e colocar mais acima. Imagine que isso aqui é o município de Porto. E aqui eu tenho o rio Tocantins, ok? Aqui eu tenho o rio Tocantins.
A área urbana, a cidade de Porto Nacional está aqui. Aqui eu tenho um distrito de Porto Nacional chamado Taquaruçu, que na época era Taquaruçu do Porto. Ok? Ok. E aí, professor? E aí que começamos a construir Palmas, próximo ao rio, no dia 20 de maio de 89, não é isso? Taquaruçu ainda era distrito de Porto. Taquaruçu só ficou independente de Porto em 1º de junho de 89. Ou seja, nos primeiros 10 dias de construção de Palmas, ainda era Porto. Em 1º de junho de 89, aí Taquaruçu se torna independente de Porto. E a área onde começou a construção de Palmas passou a pertencer ao município de Taquaruçu. Compreenderam aí? Ok? Iniciou a construção dentro de qual município? Porto Nacional. E depois passou a pertencer a qual município? Taquaruçu do Porto. Que quando foi emancipado, passou a se chamar apenas Taquaruçu. Professor, inicialmente Taquaruçu do Porto, na realidade, depois que passou para Palmas, deixou de ser Taquaruçu do Porto, passou apenas a Taquaruçu. Mas o que nós temos aqui? Palmas, Taquaruçu. Taquaruçu surgiu como município. E Palmas, em dezembro, começou a construir o povoado, foi construindo, foi crescendo, o povoado. Taquaruçu se tornou distrito apenas em dezembro de 89. Era um povoadinho que estava sendo construído. Aí criaram a lei transformando Taquaruçu em distrito, no mês de dezembro. E logo depois, aprovaram outra lei para inverter a dança das cadeiras. Eu pergunto, qual era a sede do município? Taquaruçu do Porto, não era? Palmas era o quê? Distrito. O que fizeram no dia 29 de dezembro de 89? Aprovaram a lei para que a sede do município passasse a ser Palmas e que Taquaruçu voltasse a ser distrito, não mais de Porto, assim sim, agora de Palmas. Professor, então a área do município permaneceu inalterada. A área foi a mesma coisa. A diferença é que o nome do município mudou. Deixou de se chamar Taquaruçu e passou a se chamar Palmas. Professor, não só mudou, mas a sede da prefeitura saiu daqui da serra e foi lá para a beira do rio, quase beira do rio, né? Porque não era bem na beira quando começou a construir o lago que se aproximou. Correto isso aí? Ok? Professor, quer dizer então que o prefeito do município de Taquaruçu se tornou o primeiro prefeito de Palmas. Quem foi ele? Fenelon Barbosa, juntamente com os vereadores de Taquaruçu, se tornaram os primeiros vereadores de Palmas. Mas aí eu pergunto, Fenelon Barbosa foi eleito prefeito por Palmas ou foi para Taquaruçu? Foi para Taquaruçu. Então, se a questão abordar o seguinte, o primeiro prefeito de Palmas foi Fenelon Barbosa, tá certo ou não tá? Tá certo, o primeiro prefeito de Palmas foi Fenelon Barbosa Salles. Mas se a pergunta for, o primeiro prefeito eleito por Palmas foi Fenelon Barbosa? O primeiro prefeito eleito por Palmas foi quem? Eduardo Siqueira Campos. Tá claro isso? Compreenderam essa historinha? Vamos voltar aqui. 1º de janeiro de 90, o que aconteceu aqui? Em 1º de janeiro de 89 foi a instalação do Tocantins, não foi? Em 1º de janeiro de 89 tomou posse governador, vice-governador, deputados federais, estaduais e senadores, correto? Em 1º de janeiro de 89 foi instalado o Tocantins, tendo a sede do governo estadual na capital provisória. Qual foi a capital provisória? Miracema. Em 1º de janeiro de 90, um ano depois, exatamente um ano depois, janeiro de 89 e janeiro de 90. Ocorreu o que em 1º de janeiro de 90? Transferência da sede do governo estadual de Miracema para Palmas. Ou seja, instalação de Palmas como capital do Tocantins.